Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando ao final de mais um dia, com mais uma oração da noite e com a mesma alegria, com a mesma convicção de termos sido protegidos pelo nosso Deus, o Deus da provisão, Deus que cuida de você, que cuida de mim e nos dá o privilégio de chegarmos ao final de mais um dia. Até aqui o Senhor nos ajudou e grandes coisas Ele tem feito por nós. E eu quero hoje encerrar as nossas devocionais sobre os compromissos inegociáveis dos cristãos verdadeiros, baseados nos chamados mandamentos recíprocos do Novo Testamento, aqueles mandamentos que aparecem lá no Novo Testamento com a expressão uns aos outros, mutuamente, cerca de 26, 27, 28 mandamentos. E estes mandamentos que visam os relacionamentos cristãos, ou seja, o fortalecimento da igreja na comunhão e na edificação. Este aspecto interno da nossa missão. Hoje eu gostaria então de deixar com vocês, neste encerramento, o texto de Romanos, capítulo 15, versículos de 1 a 7. Romanos 15, versículo de 1 a 7. Eu quero ler aí alguns versículos e você deve depois ler esse texto aí na sua devocional, sozinho ou com a sua família, meditar nele e tirar proveito das lições do Senhor para a sua vida e também para a sua família. Diz assim o texto da palavra de Deus, segundo o apóstolo Paulo. Versículo 1. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Verso 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Verso 6. Para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Os dois últimos mandamentos, que têm relação direta aí com a nossa comunhão, com a edificação dos crentes, estão aí nesse texto de Romanos capítulo 15. Até aqui nós já estudamos cerca de 24 mandamentos, e estes 24 mandamentos que nós estudamos, eles têm a ver com o nosso dever, a nossa obrigação de investir nos relacionamentos cristãos e realmente desta maneira podermos ter um corpo saudável, né, e mutuamente bem integrado, fortalecido, crescendo harmonicamente. Já vimos, principalmente, que os nossos relacionamentos têm que ser regidos por algumas virtudes e que estão claras aí nestes mandamentos. Primeiro, o amor, amai-vos uns aos outros. Depois, a humildade, né? A distinção, cingi-vos de toda a humildade no trato uns para com os outros e preferi-vos em honra uns aos outros. Depois, a solidariedade. Cooperem em favor uns dos outros, sede servos uns dos outros e levai as cargas uns dos outros. Depois, a sinceridade. Nossos relacionamentos têm que ser marcados pela sinceridade. Não mintais uns aos outros, não faleis mal uns dos outros, não julguemos mais uns aos outros. Também tem que ser marcado pela santidade. Confessai os vossos pecados uns para com os outros, e perdoai-vos mutuamente e orai uns pelos outros. A Bíblia nos ensina dessa maneira. Também, por fim, nós precisamos ter esse compromisso com a fraternidade. E o texto termina então, acolhei-vos uns aos outros. Esses são os mandamentos recíprocos que têm relação com os nossos relacionamentos. E o grande objetivo desses mandamentos é, de fato, proteger nossos relacionamentos, a nossa unidade, a nossa comunhão, a comunhão dos santos. Então ele tem o interesse, ele tem o objetivo de proteger, de aperfeiçoar, de firmar, de fortificar e de fundamentar a unidade, a comunhão e também a edificação, o crescimento integral do corpo de Cristo.
Hoje, então, gostaria de destacar esses dois últimos mandamentos que aparecem aí no texto de Romanos, capítulo 15. Primeiramente, no versículo 5, quando ele diz aí, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Se nós lermos esse mesmo versículo na chamada versão pastoral, lá nós vamos encontrar a seguinte tradução: vivam em harmonia uns com os outros. Não se deixem levar pela mania de grandeza, mas se afeiçoem às coisas modestas. Não se considerem sábios. Olha que tradução maravilhosa. Também na chamada Bíblia de Jerusalém, esse versículo aí, ele é interessante quando ele diz assim, tende a mesma estima uns pelos outros. Tende a mesma estima uns pelos outros, né? E sem pretensões de grandeza, nos sentindo solidários, mais humildes, não vos deis ares de sábios. Quando os homens estão em harmonia com Deus, com certeza eles vivem em harmonia uns com os outros. Isso que a Bíblia ensina para nós. Nesse texto, Paulo não está falando de uma simples unidade ou unanimidade. Ele está falando aqui de conformidade com o caráter de Cristo Jesus. Mesmo pensando diferentes, os nossos sentimentos, os propósitos, a esperança, os alvos, tudo está relacionado com o Senhor, com o serviço do Senhor, com os propósitos do Senhor para a nossa vida. Jesus é a nossa referência. E por fim, aí no versículo 7 desse capítulo 15 aparece, acolhei-vos uns aos outros. Na versão internacional diz lá, portanto, aceitem uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. A palavra que aparece aí para aceitar ou para acolher, ela traz a ideia de tornar companheiro, receber em casa, acolher em amizade. Mas tem um sentido muito curioso, muito interessante. Significa conceder acesso ao coração. Então, quando a Bíblia diz acolhei-vos mutuamente, deixe o irmão entrar no seu coração, né? Acolher, dê acesso, a chave, né? Esta fraternidade, esta comunhão que nós precisamos desenvolver no corpo de Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, espero que você medite e considere atentamente, com profundidade, o valor desses mandamentos recíprocos, que tem relação com os relacionamentos cristãos. Relacionamentos que têm que ser marcados pelo amor, pela humildade, pela a solidariedade, pela consideração, tem que ser marcado pela disposição de ajudar, pela sinceridade e também por esta fraternidade. E eu quero terminar então com o texto do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 14, verso 9. Ele termina suas lições dizendo assim, sigamos as coisas da paz e também as da edificação uns para com os outros. Como eu disse lá no início, eu preciso de você, você precisa de mim. E nós vamos crescer na presença do Senhor para a honra e glória do Senhor. Que a paz maravilhosa do Senhor esteja sobre a sua vida, esteja na sua casa, sobre os seus. Que você tenha hoje uma noite reparadora e amanhã um novo dia com as misericórdias do Senhor. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus.